Campo é o juiz definitivo. É o campo. Ele até fala, é o campo, não sou eu, não é a gente que vai decidir quem vai jogar e quem não vai jogar. É o campo. Ou seja, vai ter que estar desempenhando bem. Vai ter que estar desempenhando bem. É curioso que a gente tem os analistas de coletiva, né? Os analistas de perguntas. E eu achei que nós tivemos várias perguntas boas, tá? Sempre tem uma pergunta ou outra que... Mas acho que isso faz parte. E, e acho que ele falou de alguns temas aí bem interessantes. Ele repetiu atitude algumas vezes. Ele falou que, inclusive, foi o que ele mais achou bacana desde o início do trabalho, no dia 1º até hoje. A atitude. Foi até na pergunta da Kiyomi. Eu acho que esse era um negócio que realmente estava incomodando na seleção brasileira. Me incomodando. Muito. E eu falava sobre isso já há algum tempo. A seleção brasileira, a sensação que a gente tinha é que era um grupo de amigos indo pra Disney. Não tinha aquela atitude, aquela pegada de tamo indo pra Copa do Mundo e... As duas últimas Copas o Brasil foi como se estivesse indo pra Disney. Enfim. E é interessante também, dentro da análise dos nossos analistas de coletiva, que quando pergunta do Neymar, critica. Quando não pergunta, também critica, né? Vi alguns aqui falando, pô, ninguém perguntou do Neymar. Gente, o fato de não ter tido pergunta do Neymar é um ótimo exemplo de que a atitude está diferente. Nem cabe mais. Quando vier a próxima convocação, é evidente que o assunto vai voltar. Se ele estiver jogando, vai ter a questão, vai ser convocado ou não vai ser convocado? Hoje, é um assunto descartado. É um assunto fora. Não tá jogando, não tem condição. Não tem condição. Rapidamente, bastaram 2 convocações e a primeira delas foi uma convocação no susto, né? Porque o Ancelotti chegou num dia e no outro convocou a seleção. E agora já ficou muito claro, com 2 convocações, como que vai ser a caminhada, irmão. Vai ter que jogar, vai ter que estar jogando bem. Claro que existem situações, e ele falou ali do Rodrigo, do Endrick, que pode ser até que eles não estejam jogando nos clubes, mas ele conhece os jogadores e tal. Mas mesmo assim, mesmo conhecendo os jogadores, eu não sei se ele vai convocar se os caras não estiverem jogando em alto nível. Pelo que ele tem falado e pelo que a gente tem visto de atitude, vai ter que estar jogando bem. E ele falou, né? Que atitude sem talento não adianta, que talento sem atitude também não adianta. Então não vai ser só no talento. E quando a gente fala de atitude, a gente fala de muitas coisas, né? De intensidade, de foco, de ajudar o time. Ele falou aí que esse setor defensivo do Brasil não ter tomado gols até agora, que tudo começa lá nos atacantes, que quando os atacantes pressionam, essa bola já chega meio diferente e fica mais fácil o desarme. E eu vou conversar com a Monique. Sentir o clima leve, né, cara? E esse clima leve, gente, nós precisamos tirar o chapéu pra Carlo Ancelotti. Porque se a gente for analisar friamente nos números, a seleção brasileira ganhou do Chile. Última colocada.
Não quer dizer muita coisa. Quer dizer muito pouco, inclusive. Mas era o jogo que tinha, enfim. E esse da Bolívia, a análise vai ser mais complicada ainda, né? Porque esse é na altitude e tal, então... Mas é o jogo que temos. É o jogo que temos. A seleção continuou fazendo um ciclo muito ruim. A seleção brasileira continua vivendo um momento muito delicado. Mas a simples presença do Ancelotti, a sensação que eu tenho é que, cara, virou uma chave lá. Parece, sabe, que chegou alguém pra colocar ordem na casa com uma atitude diferente. A sensação que eu tenho é tipo assim, cara, nós temos um técnico que merece ser um técnico de seleção brasileira e que a seleção brasileira merece ter. Um técnico diferenciado, de outro nível. Que tem que ser, cara. Eu sei que muita gente, vocês do chat, e muita gente que nasceu num outro momento, que ainda não viu a seleção brasileira ser campeã do mundo. E tem muita gente que acha que a camisa da seleção brasileira sabe. A camisa da seleção brasileira ainda é a camisa mais importante do futebol mundial de seleções. Ainda é. E estava precisando ser tratada de uma forma diferente. Tem as mudanças de bastidores ali, de presidente e tal. Tem um ambiente ali que parece estar mais organizado. Mas, Munique, a sensação que eu tenho é que a simples presença do Carlo Ancelotti, esse respeito que ele traz, já faz com que a atitude que ele repetiu tantas vezes seja diferente do grupo também. E de longe aqui, Munique, quero que você me diga se a sensação está correta ou não. Eu sinto que é uma seleção realmente com mais atitude e sabendo compreender o que é jogar pela seleção brasileira, o que é essa camisa da seleção brasileira e o que é o desafio que vem aí pela frente, porque vem uma Copa do Mundo, não é um passeio para Disney. Bom dia, Munique. Seja bem-vinda, Muniquinha. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente aqui hoje de manhã, nessa segunda-feira, ainda na Granja Comari. Eu concordo com você, André. A figura do Carlo Ancelotti, ela traz um peso completamente diferente para a seleção, para os jogadores, né? A forma como o Ancelotti trata esse tema de vestir a camisa da seleção, de ter atitude, né? De entender qual é o papel de cada um dentro do grupo, os valores que ele considera para que os jogadores estejam convocados aqui, deixando claro que talento não é cadeira cativa. Então, acho que toda a forma como ele conduz já é essencial para que mude um pouco a postura, mude um pouco a atitude, mas mais do que isso, né, o peso de um treinador que já ganhou tudo, que é um dos melhores, maiores treinadores do mundo, e isso mexe com os jogadores que a todo tempo falam sobre isso, falam sobre a importância dele. Ontem a gente bateu um papo exclusivo com o Wesley, e o Wesley falou, só a presença do Ancelotti na beira do campo já me faz ficar nervoso, e acho que isso diz muito, né, sobre o respeito que esses jogadores têm, jogadores de diversas prateleiras em termos de tempo de seleção, de experiência, todos eles têm muito respeito pelo Ancelotti e isso, claro, mexe, né, com a postura dos jogadores, mexe com a atitude deles e é isso um pouco do que a gente tem visto nesses 3 jogos, né? E acho que isso acaba refletindo também um pouco no torcedor. Começa a mudar um pouco a perspectiva, a forma de olhar para a seleção, a forma de acreditar que é possível sonhar com alguma coisa maior. Até há alguns meses, quando técnicos que sentaram aqui nessa cadeira de entrevista falavam em seleção na Copa, em seleção brigando pelo título, isso sempre soava depois da entrevista como um motivo ali de chacota, de piada, muita gente falando que nem os treinadores acreditavam no que eles estavam falando. O Ancelotti não faz promessas, ele não fala do futuro, de título, de final, de nada disso, mas a figura dele faz com que o ambiente fique mais confiante de que o Brasil pode ter chances, né, a partir de junho do ano que vem na Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Ô, Monique, eu tenho falado aqui repetidamente, quando qualquer clube brasileiro, quando a seleção brasileira vai lá para altitude,
O que interessa, irmão, é o resultado que traz na mala, porque de avaliação mesmo, é muito difícil pra conseguir avaliar alguma coisa com, sabe, com sustância, como diria o outro. Mas é o jogo que temos, né? Também era difícil a gente pegar o Chile pra ser base de alguma coisa. A péssima, horrorosa, fraquíssima seleção do Chile. Mas era o que a gente tinha. Lá nos amistosos de outubro, a gente vai ter dois adversários diferentes, Coreia e Japão. No de novembro, tomara, dois ainda diferentes. Os de março, daí, né? Mas o que a gente tem é esse. Então, pensando nisso, imaginamos a seleção mudada aí para pegar a Bolívia, não só pela necessidade de não ter o Casemiro, e o Casemiro é um detalhe interessante, ele falou sobre isso. Devemos ter alguns testes pro jogo de amanhã, Monique? Sim, devemos, André. Ontem, né, o que a gente tinha de informação, não dava para cravar qual seria o time que começa, porque foi um treino em que o Ancelotti fez muitas mudanças, fez muitos testes, mas ele confirmou, né, na entrevista coletiva que ele vai mudar e vai mudar levando em conta o fator teste, querer ver alguns jogadores ganhando minutos, e também vai mudar levando em conta o fato da altitude para ter jogadores mais frescos nessa partida de amanhã. E, pelo que eu tenho de informação, o Ancelotti vai promover mudanças em todos os setores, viu, André? Mudança na lateral, mudança na zaga, mudança no meio-campo e mudança no ataque, inclusive mudança de sistema. A tendência é que o Brasil tenha um meio-campo diferente, um meio-campo com 3 homens ali, diferente do que foi contra o Chile, que era Casemiro e Bruno e 4 atacantes. Esse sistema não deve se repetir. A tendência é que o Ancelotti tenha uma seleção com meio de campo com 3 homens e um ataque com 2 jogadores mais abertos pelos lados, né? Jogadores de mais velocidade e um centroavante. Mas foi um domingo de muitos testes. Ele rodou muita gente em todos os setores, em todas as posições. Ele falou na entrevista coletiva que gostaria, né, que tomara que ele possa dar minutos ao Jean Lucas. Dessa vez ele não vai precisar cortar ninguém do banco de reservas, porque ele não chamou, né, um substituto para o Casemiro. O Andréas veio para a vaga do Caio Jorge. Então agora são 23. E aí hoje, quando ele comandar o treinamento de hoje, a gente vai tentar ir atrás das informações para cravar qual é esse time, porque pelas informações de ontem ficou difícil desenhar assim, vai ser esse o time, essa equipe, porque ele fez realmente muitos testes desde o início da atividade, mas a informação é que, de fato, mudanças em todos os setores vão acontecer, então a gente pode ter muitas novidades aí, inclusive jogadores ganhando a primeira oportunidade com o Ancelotti dentro desse grupo, por esses 2 motivos. Ele quer testar, quer conhecer mais gente e ele quer ter a seleção mais fresca possível para encarar os efeitos da altitude de La Paz.